O que te move? Hoje o palco é com Elaine Freitas. Elaine, conta para nós quem é você e o que você faz. Eu sou empresária, mãe, administradora, professora, uma ótima confeiteira. E hoje eu estou aí com a minha escola de gastronomia e tenho as casas de café, trabalho com eventos, aniversários, festas em geral no Alto Vale e na cidade de Rio do Sul e até litoral. São muitas coisas para dizer tudo que essa mulher maravilhosa ficaríamos horas aqui falando. Diria agora que eu me tornei uma construtora, né? Estou aí numa obra de 5 anos já, que está terminando, graças a Deus. Maravilhosa, maravilhosa. E a gente se apresentar tem muito isso de como a gente se vê. Sim. Então é muito, muito bacana quando a gente se dispõe a esse momento de olhar para si. Sim. Né? Quem sou eu, né? O que eu faço. E você falando aqui, nesse primeiro momento, a gente tem aqui essa ideia de palco. Nem sempre tudo são apenas os flashes do palco, né? São aqueles momentos onde você está mostrando, né, o resultado. Tem uma grande parte que é o bastidor. Sim. E esse bastidor, às vezes, ele pode se apresentar de uma maneira desafiadora, né? Com certeza. E é importante a gente saber o porquê a gente faz o que a gente faz, porque quando temos esse propósito, a questão ali do desafio fica um pouco mais fácil de lidar, digamos assim, né? Sim. Então, conta para nós agora, Elaine, por que você faz o que você faz? Então, eu faço o que eu faço porque uma que já são aí 28 anos, né, que eu caí aí de paraquedas na confeitaria. Eu venho de uma formação de processamento de dados, né, numa área totalmente diferente. Nossa, bem diferente. Eu me formei, trabalhava em uma prefeitura, eu era gestora, administradora lá, secretária. E mudei completamente, mudei de cidade, né, mudei de vida e comecei a fazer um cursinho de culinária para aprender a cozinhar. E alguns percalços me mantiveram ali, porque foi durante um período da minha vida que era a única fonte de renda que eu tinha, então assim, não tive muita escolha, mas desde o primeiro momento assim, eu trabalhei com muito amor. Eu acho que isso me moveu bastante para fazer o que eu faço hoje. E daí, com o passar dos anos, quando você fica ali 10 anos, 15 anos, 20 anos, tu não tem mais como sair dali e se ver assim, a coisa nossa, vai ganhando uma proporção, né? Vai criando uma proporção, vai começando a construir cada vez um tijolinho diferente, né? Então, alimentando sonhos e aquilo prende a gente ali de uma maneira tão grande que não tem como tu dar uma guinada e dizer assim, a partir de amanhã não vou mais fazer isso, quero fazer outra coisa. Então, isso não há possibilidades, assim, para mim desistir não é opção. Então, eu acredito que eu vou encerrar minha carreira aí como confeiteira, gestora, administradora, professora, que é o meu grande sonho, né? Então, hoje eu estou com a minha escola, que é a Elaine Freitas Academy. Recentemente eu comecei minha aula com crianças, né? Me apaixonei, assim, um projeto muito lindo que me fez descobrir que eu era realmente, porque até então eu tinha medo, né, de não conseguir transmitir todo o conhecimento que eu tenho, e comecei com as crianças porque assim, vou me testar ali, porque ali eu me garanto, né? E me apaixonei pelos baixinhos, pelas crianças, e foi indo. Eu já lancei meu curso de Pavlovas, foi um sucesso, veio gente de fora fazer o curso, fiquei muito feliz assim, com o resultado do curso. Já gravei o meu curso online, né, que é o meu projeto de ir para online também, então logo sai por aí. Olha que legal. Enfim, finalizando, a confeitaria é uma coisa que ou tu dá muito certo, ou tu não dá certo já desde o início, né? Assim, porque também não é uma coisa fácil. É desafiador, tem que ter muita dedicação, muita perseverança. São meses trabalhando de domingo a domingo. Então, eu acredito que uma confeiteira de sucesso são para poucos. Assim, eu me diria assim, me intitularia como uma guerreira, porque realmente a gente tem que trabalhar com
muita força, com desejo, com amor, mas tem que tirar da alma, assim, tem que trabalhar com a alma. Olha que maravilhosa. E é muito isso, né? Eu vejo que quem já tentou fazer um bolo vai concordar que não é algo que realmente é previsível, né? É uma coisa que... 2 mais 2, né? São muitos fatores envolvidos. E eu lembrei agora de uma história que você me contou, do bolo que você fez, aquele bolo Red Velvet. É isso? Que você Marta Rocha. É Marta Rocha. Foi. Eu fui fazer um cursinho, cheguei em casa e tinha uma encomenda de um bolo Marta Rocha. Mas Marta eu não Rocha, sabia nem fazer uma massa, né? E aquele dia eu já tive a primeira encomenda, mas nunca me passou pela cabeça fazer um bolo para vender. E no primeiro dia que eu cheguei da escola, eu fiz 1 ano de confeitaria. Eu tive a primeira encomenda, foi para uma esposa de um médico, ela estaria fazendo 50 anos, e o primeiro bolo foi um sucesso, assim, ficou perfeito, delicioso. Mas eu de criança já fazia pudim e receitas, então assim, meus cadernos de escola era só receita. Já tinha uma habilidade ali. Eu já tinha assim uma queda muito grande pela culinária, talvez eu não tinha me descoberto ainda, né? Mas assim, caiu de paraquedas e foi acontecendo, e logo eu montei um negócio para mim, eu nunca fiz de casa, né? Eu logo já comecei com uma salinha, então sempre foi tudo muito formalizado o meu negócio, sempre eu levei tudo muito a sério, né? Desde o primeiro momento, e estou aí, 28 anos de casa, e estamos inaugurando uma casa de café grandiosa, com muito orgulho, e logo o Rio do Sul todo já vai poder visitar a nossa casinha de café. Maravilhosa. A gente percebe que é muito um passinho, né, de cada vez. E um como, dia de cada vez. E uma coisa que é bem interessante que você falou antes, é que as coisas vão tomando uma proporção, vão tomando um corpo, e aquilo que era antes só uma vontade ali, ou uma necessidade, vai se tornando algo que são várias questões acontecendo, né? É uma fonte de renda, mas também é uma fonte de satisfação, porque você vê que a pessoa ali está recebendo um serviço, um produto de qualidade. Porque nem todas as pessoas estão genuinamente interessadas no cliente, se estão entregando, né? Isso diz muito sobre a tua personalidade também. Desde o primeiro momento, assim, a minha satisfação, o meu maior pagamento é o meu cliente chegar lá e depois da festa dizer assim, uau, foi tudo muito bom, foi excelente, foi surpreendente. Então esse sempre foi o meu objetivo, assim, sempre surpreender, sempre agradar. Claro que nem sempre 100% das coisas, às vezes foge alguma coisa do nosso controle, porque a gente trabalha com muita mão de obra, né? Então, mas eu procuro sempre estar junto, sabe? E o meu maior pagamento sempre foi, assim, a minha maior gratidão foi o feedback do meu cliente. O que mais importou foi isso. E desde o primeiro momento, desde a primeira festa, o meu grande pagamento primeiro era o feedback, depois eu ia ver se dava lucro, se estava tudo ok, se eu tinha empatado, mas assim, o que mais importou sempre para mim foi a realização daquela festa, os convidados saírem felizes, o dono da festa sair feliz, e na maioria das vezes, 99%, isso acontece, e eu fico muito feliz por isso. Que bom, só né? que eu coloco, que nem eu falei, assim, coração, a alma, eu coloco meu tudo quando eu estou naquele evento, sempre, sim, sempre com muito cuidado. Isso eu transmito para os meus funcionários também, porque quando eu faço um evento, eu vejo... Por exemplo, a pessoa, às vezes, ela vai, por mais simples que seja a festa, ela vai convidar, se ela pode convidar 20 ou 25 pessoas ou 50 pessoas, ela vai escolher para a festa dela quem ela realmente ama. Quem comemora um aniversário, ele vai comemorar com quem ama, com quem gosta, com quem se relaciona bem. Então, ele escolhe a gente como sendo o melhor lugar para fazer esse dia, para comemorar. Então, por mais simples que seja, se for só um salgado, só um bolo, eu já estou feliz em estar lá, realizando o dia daquela pessoa, né, fazendo parte daquela festa, mas ele sempre vai ser único para mim, e a pessoa que compra também se acha único, né? Então, assim, é o meu momento, é a minha festa, é o meu aniversário. Às vezes a pessoa nem comemora sempre, mas quando comemora, ela escolhe a gente, e eu não abro mão da nossa excelência, assim.
de cuidar no ponto do sal de um pastelão, na estrutura de um bolo, no sabor, no frescor, em fazer tudo muito fresco. Os nossos doces, por mais que a gente tenha 5 mil, 10 mil numa semana, a gente faz tudo fresco. Então, assim, a gente mobiliza uma equipe grande para o volume que tem em cada setor daquela semana, para as coisas saírem frescas, saírem no horário programado. Então, assim, a gente cuida muito na qualidade para que essa pessoa se sinta especial nesse dia. Então, assim, tudo para nós é especial. Qualquer coisa que a gente entregue, eu vou pegar só o bolo contigo, ok, tá ótimo, eu vou estar lá, sabe? Assim, então, e a gente faz aquilo com muito amor, porque eu sei que as pessoas que ela convidou são quem ela ama e quem realmente importa. E quando a gente ama, e quando a gente se importa, e a gente quer as pessoas perto da gente, a gente quer servir o melhor, né? Nem que o melhor seja o básico, mas, então, assim, o básico bem feito, ele é delicioso. E a gente faz isso com muito amor sempre. Nossa, maravilhoso. E como que é estar no palco da vida, estar no negócio? Como é que você enxerga essa questão? Então, eu nunca me achei assim, nunca me intitulei o que as pessoas acham de mim. Eu sempre me vejo uma pessoa muito simples, sou uma pessoa muito caseira, muito família. E não me vejo assim, as pessoas me veem em rede social, eu tenho um público muito grande, né, na rede social, mas eu me considero uma pessoa básica, como todo mundo, com problemas, com adversidades, como todo mundo, e às vezes eu sinto dificuldade de ver esse mulherão que as pessoas encontram, essa empresária, essa pessoa de garra, porque a gente também tem as fraquezas da gente, né? Não é todo dia que a gente acorda 100%, mas eu me acho uma pessoa super simples, sou super do povão, eu me coloco em qualquer local, assim, desde o mais simples, eu amo fazer trilha, estar com pessoas muito simples, em casa simples, eu me sinto muito à vontade, sem me importar em locais de luxo, de luxo não, que eu também nunca estive no meio do luxo, né? Mas assim, premium, mas isso então assim eu sou uma pessoa que eu sei me colocar e me comportar em qualquer situação, em qualquer ambiente, eu me sinto bem em todos, assim. E a gente sempre tem as nossas inseguranças, as nossas questões, e isso tem uma relação com essa ideia de bastidor e palco, porque só a gente vive dentro da gente, né? Então, às vezes, a pessoa lá fora, ela vê uma fração de tudo que há. Mas ainda que seja uma fração, ainda é quem a gente está mostrando. Então, faz parte de quem somos, né? Mas existe essa questão, né? E a gente está sempre lidando com isso também, né? Com a insegurança. Mas uma coisa que eu observo de ti, que eu te sigo nas redes sociais, acompanho já há algum tempo, é que mesmo com esta questão que você falou, né? Que às vezes você não se vê, ainda assim você faz tudo e mais um pouco, né? Sim. Então isso é algo que as pessoas podem se inspirar, né? Porque às vezes a gente vai se sentir insuficiente, vai parecer que a gente está num lugar que não é nosso, que a gente não dá conta. Mas e aí, como é que está a minha habilidade de ir em frente mesmo com tudo isso, né? Eu acho que tu é uma grande inspiração nesse sentido, assim, para todas as mulheres. Gosto muito de seguir, tá? Inclusive, sigam. Obrigada. E como que você cuida da tua saúde emocional para ser essa mulher maravilhosa que todos seguem? Então, são várias questões, né? A gente se colocar em primeiro lugar é uma delas. Desde quando eu comecei, há uns 27, 28 anos, um pouco mais, eu conheci Jesus. Então, assim, ele tem sido a minha fortaleza, a minha base. Tudo vem dele, porque sem ele eu acho que eu não seria nada. Então, eu procuro ir na igreja todo domingo, eu tenho um grupo de oração toda quarta-feira, que tem estudo bíblico, faz oração. Então, assim, isso é muito bom, estar no meio de pessoas que oram, que cantam, que buscam essa paz espiritual e seguir Jesus assim toda semana.
Eu procuro muito fazer atividade física, gosto muito de fazer trilha, andar de bicicleta, mas a atividade física, assim, me salvou da obesidade, Faz né? o quê? Musculação, corrida? Faço musculação, ando de bike, faço trilha. Tô, várias. assim, com esse negócio da obra, assim, eu tô muito parada, mas sempre fiz muita atividade física. O trabalho da obra. Assim, entre parênteses, há uns 5 anos... De uns 5 anos para cá, né? Que eu comecei a cuidar da saúde, de repente, porque não foi nenhuma opção, foi uma forma de sobreviver, né? Porque eu era obesa, né? Então, eu fiz bariátrica, nunca fiz atividade física, eu fui uma mulher que sempre se dedicou muito ao trabalho e à casa, então, assim, eu não me via como mulher. Até que chegou um tempo da minha vida que eu fiquei obesa e eu não queria mais nem... Assim, eu não me via mais no espelho, eu vivia comprando roupa, mas eu não queria sair. E começou a ficar difícil para mim trabalhar. Chegou um momento que você não se reconhecia mais? Com certeza, nossa. Quando eu tive meus filhos, que passou um tempo ali, eu fiquei bem... e tudo eu digo que vem do emocional, né? Então... passei por uma situação emocional que não era fácil, assim, nem tudo são flores e nem tudo foi fácil, quem me acompanhou a minha vida sabe, mas eu sempre, com muita fé em Deus, assim, sempre me apeguei muito no Espírito Santo e sempre confiei muito. Eu acho que assim, a palavra seria confiar. E ele sempre tem uma resposta, e hoje eu estou tão próxima de Deus, assim, que nada mais me amedronta, nada tira a minha paz. A minha vida não é um mar de flores, eu acordo todos os dias com muitos problemas, com muita coisa no WhatsApp para resolver. 6 horas da manhã eu já estou com um turbilhão bombando, pedreiro, pintor, funcionário, quem não veio, quem foi para o médico, quem faltou, problema de encomenda. Então, assim, não são flores, é difícil, mas eu acordo fazendo a minha oração, pensando positivo, vou para academia, faço a minha atividade física, resolvo tudo que tem que resolver, depois eu vou trabalhar e daí a vida segue. Mas meu primeiro momento é com Deus sempre, sempre agradecendo, nunca pedi nada, nunca na minha vida. Sempre que eu fiz as coisas, Ele me presenteou com tudo, porque eu digo que tudo veio dele, sem Deus eu não seria nada. Mas eu sempre agradeci, sempre eu agradeço, até quando acontece alguma coisa errada. Eu digo para Deus, algum propósito o Senhor tem, Senhor, eu aceito, e eu sei que algum propósito para isso acontecer tem, e daqui a pouco aparece, sabe, assim, Deus mostra o porquê. Então você está dizendo que quando você ora, você nunca, quero isso, não, jamais, nunca. Ai, Deus, eu quero um carro, principalmente financeiro. Ai, eu preciso faturar tanto. Ai, eu nunca tive essa ambição, assim, faço muita mentoria, eu nunca fiquei sem mentor, então, assim, há uns 8 anos que eu tenho mentor anual, eu tenho sempre, já segui vários, já estudei com vários, já fiz vários protagons, em tudo eu podia citar, assim, todos os mentores que tem aí, eu sempre estudo. Eu nunca coloco isso em rede social, mas eu tô sempre em palestra, em grupos de mentoria, sempre, nunca tô sem. Todos os anos eu tenho um mentor diferente. Eu procuro tirar o que é de bom, sabe, assim, o que é bom, o que eu acho que é certo, eu procuro trazer para minha vida, para minha profissão. Assim, a minha profissão mudou muito depois disso, então, assim, a gente tem que ter alguma pessoa te inspirando. Porque tem um olhar de fora. Pessoas te inspirando, pessoas te tirando medo, né? Porque o medo, ele é uma coisa que te amarra, o medo engessa a gente, e teve um tempo que eu tinha esse medo, que foi antes de eu fazer o primeiro Protagon. Eu sempre falo que eu tinha um pânico. O Protagon é do Wendel Carvalho. Wendel Carvalho, Karina Peloy, né? Maravilhosos. Então, assim, o medo me paralisava naquela época. Foi um ano de muita incerteza, de muitos porquês, de muitos medos. E quando tu entra numa vibe, assim, de positividade, de pensar positivo, de não focar no problema, tudo se torna mais leve. Sabe, assim, então eu procuro nunca focar no problema, eu foco na solução. Tem algum problema porque tem alguma solução, então, assim, a gente vai ver o que tem. Então, assim, ninguém me apavora mais com problema, assim, às vezes a pessoa vem querer me assustar com alguma coisa, isso vai acontecer, isso aconteceu, porque, calma, a gente vai resolver, porque tudo tem solução. Então é só a gente manter a calma e dizer pro medo, aqui não, não vem medo, que aqui tu não manda. Então, assim, o medo é uma coisa que não me paralisa. Ele pode até chegar, né?
Mas não ele é que não existe. Ele não tem, ele existe todos os dias, a gente tem muitos medos, muita incerteza. A coragem não é ausência de medo, né? Isso, mas a gente sabe que ele não, ele até vem, mas ele não pode permanecer, né? Então, assim, a gente vai ter que lutar contra ele, e o nosso pensamento, a nossa, onde a gente coloca a nossa energia é onde fortalece. Então, é igual aquela história do leão lá, né? Quem é que tu vai querer? É o medo ou é a coragem? Quem tu vai alimentar, né? Então, assim, eu sempre alimento a minha coragem, sempre. Eu nunca alimento o medo. Porque não é a situação, é como nós enxergamos essa situação. É como se você escolhesse utilizar o óculos da oportunidade, do que há de positivo nisso. Porque a maneira como a gente enxerga as coisas muda a nossa reação diante delas. Sim. Tem aquele ditado que sempre diz assim, né, que Deus fecha uma porta, mas abre duas janelas, né? Então, assim, quando se fecha uma porta, eu começo a olhar, meu Deus, onde é que está a janela? Então, assim, para onde eu vou olhar agora? O que eu vou fazer agora? Que foi há pouco tempo a gente vivenciou, né, a pandemia, que foi uma situação muito difícil para todo mundo. Na pandemia eu não demiti nenhum funcionário, eu fiquei com todos. Fechou tudo, todos os eventos travaram, fechou tudo, fechamos as portas. Vocês trabalham com muitos eventos, né? A gente tinha muito evento, muito evento, a gente tinha muitos, e fechou, parou tudo. E aí a gente teve as enchentes, né, que foram avassaladoras, me destruiu. A primeira eu tinha muita força, na segunda eu pensei assim, meu Deus, me dá força porque eu não vou aguentar. Então, assim, e a gente sempre se reinventa, né? A gente sempre dá um jeito, mas pensando sempre no positivo. Aconteceu, mas o que a gente pode fazer com o que sobrou? Né? O que a gente pode inventar com o que sobrou? Como é que a gente vai fazer para sair disso? E de pouquinho em pouquinho a gente vai conseguindo, né? Se reerguer, se reinventar, sempre... E Elaine, você sempre teve essa mentalidade de conseguir olhar para as questões e enxergar como oportunidades, ou de olhar ao que restou, o que eu farei com isso, ou foi depois disso que você diz de encontrar Jesus? Como é que era antes a tua mentalidade? Não, eu sempre fui uma pessoa muito humilde. Eu nunca pensei... De pensar positivo, assim. Sim, mas eu sempre fui uma pessoa que eu não desejei muita coisa. Eu comecei a pé. Eu nunca imaginei na minha vida que eu já estava ali com 20 anos, 21, que eu ia aprender a dirigir, que eu ia ter um carro na minha vida. Então, assim, eu nunca fui uma pessoa ambiciosa. As coisas foram acontecendo, foram vindo... Mas eu sempre tive humildade de andar a pé, eu fazia compras a pé, eu levava e buscava muitos carrinhos, assim, o dia inteiro a pé. Quando eu ia para casa, eu ia a pé, levava quiboião de um lado e os panos de louça do outro para lavar. Então, foram muitos anos assim. E nessa época eu já conhecia Jesus, mas o que eu pensava, assim, todas as minhas orações era pedindo para Deus me abençoar, me dar sabedoria sempre, em todas as minhas orações, que a minha família servisse a Jesus, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Todos os dias esse é o meu pensamento. E que eu fosse sábia. O que eu pedi para Deus sempre foi sabedoria. Sempre. Me dá sabedoria, Senhor. Porque se a gente tiver sabedoria e a bênção dele, não tem limite para a gente, né? Para ser humano nenhum. E então eu nunca aprendi a pedir. Talvez já foi o lugar que eu conheci Jesus, a maneira que eu conheci, sempre agradecendo. E não fui uma pessoa que almejou estar onde está, ter o que eu tenho. E as coisas foram acontecendo, as coisas foram vindo, um dia atrás do outro, um ano atrás do outro, e as coisas foram melhorando. E aí eu tive meus filhos, que hoje são a minha base, né? É o que me mantém com essa energia toda de que depois que a gente tem eles, a gente tem que, né? A gente vira mãe. Não tem mais aquela coisa, será que é? Tem que ser, né? Não, tem que ser. E as pessoas hoje olham para a minha obra, que é essa nova casa de café que eu estou fazendo, e eles perguntam, nossa, mas isso tudo? Mas por que tu está fazendo isso? Eu disse, eu engravidei e eu preciso terminar. Eu me comparo, essa minha nova fase é uma gravidez.
Eu não tenho mais como engolir, estou gestando e eu vou ter que parir. Isso tem que acontecer. Eu não tenho mais opção de dizer assim, agora eu não quero mais essa vida para mim, agora eu não quero mais isso. Eu estou aí com quase 50 funcionários, são mais de 40 famílias que dependem do meu negócio. Tem pessoas que trabalham 18, 20 anos outras comigo. Pessoas, né? Tenho muita responsabilidade. Assim, os meus funcionários, para mim, são... É um compromisso muito grande que eu tenho, eu levo muito a sério, assim, o que eu prometo para eles, o que a gente tem, o nosso convívio, né, nossos acordos. Então, assim, sempre procurei honrar muito, sempre procurei valorizar muito, tanto é que essa obra, assim, foi pensada no conforto para eles e em todas as salas, ter todo o conforto que eles precisam para trabalhar, de ar-condicionado, de lugar para descanso, para refeitório, trocador, vestiário, banheiro. Então, eles têm tudo preparado para eles, para a comunidade. Produção para produção e também nesse mesmo local que vão acontecer as aulas, que já estão acontecendo. É isso? Não, as aulas não acontecem lá ainda. Eu dou em lugares esporádicos ainda, né? Mas vai ter um andar lá que tem um lugarzinho esperando para a escola. Uma obra de quantos metros? 3.000 e pouco. São 4 pavimentos de 800 metros. E a gente já está com a produção lá, né? Toda a parte de vestiário, banheiros, o que eles precisam para eles, refeitório, produção, despensa, tá tudo pronto, a gente já está operando lá, tá maravilhoso, a gente já está habituado, né, vamos se dizer assim, a gente já acostumou com o local e agora a gente está terminando a parte do café aqui na frente, para logo a gente mudar a nossa operação para lá. E eu fico pensando, como é que deve ser para ti lembrar de quando você andava com as sacolinhas, aproveitando as promoções, né, dos supermercados, fazendo lá o teu primeiro bolo, levando os paninhos para lavar, e olhar essa obra agora, né? Passa pela tua cabeça de vez em quando, assim, você pensa nisso? Passa. Como é que é? Eu tenho um lugar que eu tenho meu café do centro, né? E quando eu fico... Isso aconteceu no último final de semana, assim, comigo. Foi uma experiência e isso tem acontecido muito. E foi um lugar ali que eu sempre tenho muito medo, que eu me sinto vulnerável. De noite todo mundo vai embora, parece que as paredes estralam, assim. É aquela coisa de tu estar sozinha e estar desamparada, parece assim, sabe? E agora eu estou lá, assim, eu me sinto tão segura, porque eu ligo os alarmes do meu celular, assim, então, assim, ninguém vai entrar. Eu posso andar onde eu quero, eu me sinto super segura. Quando eu vou embora, eu desligo o alarme e eu posso sair tranquila. E é um lugar tão gostoso, eu sinto tanta paz que às vezes, quando não tem ninguém lá, eu tô lá trabalhando, organizando, e eu não tenho vontade de ir para casa, porque aqui é um lugar de tanta paz, e converso muito com Deus lá, eu digo, meu Deus, será que isso aqui está acontecendo comigo? Será que eu sou merecedora disso tudo? Onde o Senhor me colocou? Então, assim, no último sábado foi um dia assim que eu tive uma tarde mais tranquila e fiquei lá até as 6 horas, aproveitei para fazer uma comida para os meus filhos e converso muito com Deus lá, assim, de dizer, onde o Senhor me colocou, uau. E os teus filhos estão seguindo a mesma linha, né? Os dois estão formados esse ano em gastronomia, né? O Lucas trabalha com nós na frente, gosta do pessoal, de atendimento, vai ficar mais no operacional ali, e o Leonardo gosta da cozinha, ele ama cozinhar, é um excelente cozinheiro, então assim, tudo que ele faz é muito bem feito, ele pegou a mão e muito inteligente. Eles trabalharam em Balneário em bons restaurantes, então assim, eles vieram com uma base e estão ali comigo. E tem alguma coisa que você gosta mais de fazer? Entre todas as receitas, enfim... Tem algo que você gosta mais? Esse não estava no roteiro agora. Então, eu gosto de tudo, sabe? Assim, eu sou apaixonada por tudo, assim, tudo que eu vou fazer, mas não tem nenhuma demais. Gosto mais de, não? Eu gosto de tudo. Nossa, eu
por mim, se eu não tivesse que administrar, se eu tivesse só lá de uniforme com a mão na massa, eu seria a pessoa muito feliz. Sabe assim, hoje eu não consigo mais estar no operacional, tá com a mão na massa. Quando eu fico mais em eventos e servindo, ou quando é um bolo artístico que depende mais de mim, né, que eu gosto, não abro mão, né, porque tem a minha assinatura, mas quase não consigo mais fazer por falta de tempo, então muita coisa preciso delegar, né? Mas eu gosto de toda a área, na área dos doces, na área do bolo, que está criando, eu amo criar as coisas, eu amo fazer curso, eu estou o tempo todo comprando curso online, o tempo todo estudando, o tempo todo vendo coisa nova, falando com pessoas do Brasil inteiro, eu tenho muita amizade, porque eu visitei muitas feiras, né? Conheci muita gente, então a gente tem muita amizade, troca ideia, tendência. E gosto muito de estar estudando, então eu estou o tempo todo procurando alguma coisa nova para cada setor, então eu amo todos eles. E quando você vai fazer para ti, para a família, qual que é o preferido? Então, a minha família gosta de tudo que eu faço, né? Quando eu convido, eles podem estar lá no... Oba, ela convidou, vamos. E meus filhos gostam da comidinha caseira da mãe, né? Mas a gente tem uma família muito unida, assim, minha mãe e as minhas irmãs, a gente se reúne todo domingo. Então, todo domingo à tarde eu ligo para a mãe, tem isso. Dela, se tenho, se não tem algum ingrediente eu levo, e se tem, eu vou lá. Então, ligo o forno que eu tô indo aí com uma cuca pra gente assar aí. Então, todo domingo a gente se reúne, só o dia que eu tô trabalhando que não. Mas é o nosso ponte, a casa da minha mãe, é o cheirinho dela, o almoço ou o café da tarde. A gente se reúne, eu vou lá, faço um bolinho de chuva, uma coisa diferente. Podia levar tudo pronto, tem vezes que eu levo, mas o que eu gosto pra gente se reunir, pra gente fazer aquele cheirinho de bolo, de um bolinho de chuva, de um bolinho de batatinha. A gente traz memórias afetivas da época da minha avó, um bolinho de boleira, um bolinho de banana. Aquele cheirinho que fica na casa, assim, né? Fiz uma cuca de nata nesses gostoso, dias, né? E daí eu tirei aquilo do forno com aquela recheio grosso, minha mãe comia de colher aquilo quente, eu dizia, meu Deus do céu, eu dizia, meu, coisa boa. Então, assim, não tem como não se apaixonar por um momento desse, né? Então, assim, minha família é tudo, é minha base, minha mãe é o meu alicerce, sempre foi. E que nem eu falei antes contigo, né, que a minha vida particular, ela quase não está em rede social, né? É o bastidor. Porque o meu bastidor de recarregar, de estar com a minha família, de estar com eles todos os domingos, ou às vezes sábado à noite, quando eu acabo, às vezes por mais cansada que eu esteja, se eu vejo que não é tão tarde, eu vou na casa da minha mãe e levo alguma coisa de bolo, ou as coisas que eu sei que ela gosta. E não coloco isso em rede social, porque assim, é um momento nosso, que eu faço com tanto amor, eu vivo tão intensamente, assim, a gente vive, eu, minhas irmãs, sobrinhos, os meus filhos, e é tão intenso que eu penso assim, talvez... Não dá tempo de fotografar. Não dá tempo, e mesmo assim, eu vou lá e eu vivo, sabe, assim, eu resgato, a gente fala da vida, do passado, das coisas que aconteceu, a gente olha álbum de fotos. E eu acredito que quando a gente começa a trazer isso para a rede social, isso mascara um pouco, né? A gente está preocupado no que mostrar, como a gente vai estar, no que a gente vai falar. E assim, será que isso vai se tornar uma obrigação? Colocar isso em rede social? Né? Não cabe, sabe? Não é o meu... Então, assim, o meu momento família é interessante você trazer isso, porque às vezes quem produz conteúdo tem essa pergunta, né? Será que eu posto isso? Será que eu não posto? Porque existe essa questão da imagem social, né? Sim, todo mundo fala, né? Assim, as pessoas que me auxiliam, mídia, rede social, tu tem que mostrar momento com o teu gato, com o teu cachorro, com a tua mãe ou na tua casa. Mas às vezes tu não te sente bem, né? Pra que não tu me vai, sinto, né? Não é que eu nem me sinto bem, é um momento tão meu que eu cheguei ali, eu quero tirar o meu sapato, eu quero descansar, eu quero viver o agora, sabe? Assim, eu quero viver aquilo ali intensamente, porque assim, são tão poucos momentos que eu estou com a minha família, que eu estou em casa, né, que eu, assim, a Elaine hoje não está trabalhando, então, assim, é um momento meu de descansar e é o nosso momento. Daí. Eu até vi uma frase essa semana, estava vivendo tanto que não consegui fotografar, nesse sentido, assim, porque tem momentos que não cabe, né? Não cabe. E você acaba
de repente trazendo aquilo como algo comercial, que não é para ser. Não é pra ser. Né? Não, e os meus filhos, assim, ó, por mais que tenham viajado, que tenham vida social, nenhum dos dois gosta de fotos. Tanto é que eu não posto, porque eles não gostam. Eles não postam nada em rede social deles, eles não postam nada da vida deles. São dois jovens, mas assim, não gostam de postar, de que estão fazendo. Então eu também respeito, porque eu também não gostava. Até 30, 40 anos eu não tinha foto nenhuma, porque eu não gostava, não me gostava. Sempre tive um problema de autoimagem, né? Mas nunca me gostei em foto. E realmente não tirava, eu acho que eles até puxaram a mim, e eu respeito muito a vontade deles de não aparecer, de não tirar foto. Então tenho muita foto com a minha mãe também é uma pessoa que não gosta de rede social, não gosta de tirar fotos, e a gente tem muita foto engraçada, muita coisa, muito arquivo, mas eu respeito a vontade deles de não querer também aparecer, não querer estar na rede social. E para mim tá tudo bem, e eu acho que eu aprendi a gostar desse nosso momento, assim. Antigamente eu lembro quando eu era criança, chegava uma visita em casa e fazia o quê? Pegava aquela caixa com fotos. Talvez não seja da época de vocês, mas vamos lá, né? Nós temos ainda, na época dos binóculos. Exatamente. Era binóculo? Como é que era o nome daquilo? Era... eu não sei, uma lentezinha de uma lentezinha, você dentro, olhava. Isso. Minha mãe tem muito tinha aquilo, aí tinha os álbuns de foto que se imprimia as fotos, né? E hoje... parece que se você tira uma foto, faz um vídeo, parece que tem que ir para algum lugar, né? Mas de repente não precisa, né? A gente pode guardar só pra gente. E é um registro do momento que às vezes realmente não cabe, né? Divulgar, passar para frente, enfim. E isso fala um pouco dessa imagem que a gente passa, que é social, né? Mas a gente tem um outro lado, né? Então, quando a gente pensa na imagem social, assim, é o palco, né? Tem aquele recorte, aquele fragmento ali. Mas tem todo um bastidor envolvido, né, Elaine? Tem todo um universo acontecendo ali, e a gente pode escolher, né? O que vai e o que não vai. E como é que você vê essa questão, esse equilíbrio, se é que a palavra cabe, mas esse equilíbrio entre os relacionamentos profissionais e pessoais, porque o teu ramo exige muito ali, não tem um horário fixo, não tem dias da semana. Como é que você enxerga esse equilíbrio entre os relacionamentos pessoais e profissionais? Então, a confeitaria ali é uma área, uma profissão que não te dá liberdade, né? Ela te dá liberdade econômica, mas ela não te dá liberdade de tempo, né? Então, eu não posso escolher fazer uma festa na segunda-feira, porque no sábado eu vou viajar. Então, assim, quem vai casar no sábado. Quem vai reunir a família para comemorar o aniversário, que a festa é um pouquinho maior, geralmente nos sábados, festas de aniversário também, sábados e domingo. Então, a gente não tem liberdade de tempo quando se fala em confeitaria, em organizar eventos. E isso eu estou falando para todos os tipos de evento, né? Quem trabalha com casamento, decoração, todos vivem na mesma situação. A gente não é uma empresa que trabalha de segunda a sexta, não é um setor público que, se na sexta é feriado ou na quinta já se emenda na sexta, né? Então, a gente fica com a família e viaja quando pode, quando dá, ou quando a gente se programa, né? Hoje eu já tenho, graças a Deus, tem uns 10 anos que eu tenho a liberdade de viajar todos os anos, às vezes até 2 vezes por ano. Eu nunca tive a possibilidade, eu nunca soube o que é férias. Então, assim, nunca tirei férias de 30 dias. Nunca tirei uma licença maternidade, porque eu sempre estive trabalhando. Mas 10, 15 dias eu consigo colocar na minha agenda e me programar para isso, né? Mas eu tenho que me programar com um tempo de antecedência, porque todo mundo que faz uma festa também trabalha com agenda. Então, quando eu decido viajar, é naquela data. Então, eu tranco a minha agenda das coisas que eu preciso executar, né? Que eu preciso estar. Mas de resto, para estar com a família, são nos momentos aí que sobra, né? Mas geralmente a gente consegue, sempre tá em casa. Não é a quantidade, mas é a qualidade dos momentos, bem isso né? mesmo. Então, assim, se não dá durante a semana, no final de semana dá durante a semana. Então, a gente nunca deixa de se conectar, se conversar todos os dias. Eu, como todo mundo aí que tá ouvindo, eu sei que todo mundo tem um grupo de família, né? A gente tem até 2, um só das meninas e um da família inteira. São 2. Então, são 2.
Então, todos os dias a gente fala o que é importante, se não tem nada para falar, tudo bem, mas assim, a gente está conectada sempre. Muito legal. A gente se apoia muito. E em relação à organização, eu vejo que, assim, pelo que tu fala e o teu negócio, aquilo que aparece, né, revela uma pessoa muito organizada. E a gente estava conversando antes nos bastidores também sobre a importância de ser organizada na agenda, ser organizada na gestão, financeiramente. Como é que é para ti? Como é que tu faz essa organização? Como é que tu enxerga isso? Então, financeiramente sempre fui muito organizada, assim, porque eu só, desde o primeiro momento, assim, eu só gasto o que eu tenho. Então, eu não sou uma pessoa que tem ficha na cidade inteira, eu não sou uma pessoa que parcela tudo, eu nunca comprei um carro parcelado, eu não gosto de comprar roupa parcelada. Então, assim, eu sempre comprei à vista. Por quê? Porque eu acho que eu devo gastar o que eu tenho. Então, assim, sempre fui muito organizada financeiramente, porque eu acho que a gente pode gastar quando a gente tem. E no meu início de carreira, eu fiquei 2 anos sem gastar nada. Eu só investi no meu negócio. Então, porque eu acho que qualquer negócio que tu vá fazer e tu depende daquilo para sobreviver, ele já está fadado a morrer, né? Então, todo negócio que começa, tu tem que ter um fôlego, ou tu precisa segurar as rédeas. Porque não dá para a gente abrir um negócio novo e querer viver tudo. Achar que já está rico. Achar que tudo que entra é lucro. Isso não dá. Então, assim, sempre fui muito organizada financeiramente. Separar as contas, o que é da empresa, separei muito. Eu nunca tive aperto financeiro. Eu não lembro de alguma pessoa ter vindo me cobrar algum dia. Eu falei, hoje eu não tenho. Eu vou esperar, vou fazer dinheiro para te pagar. Então, para mim sempre foi um pânico. Então, assim, eu sempre fui muito honesta. Sempre ensinei meus filhos da mesma maneira. Que roupa e calçado e supérfluo a gente não compra fiado, até porque esse negócio de vezes meio que às vezes a gente se enforca, a gente não consegue, né? Vai sobrepondo, uma parcelinha, aí depois mais um, e depois quando vê o cartão tá lá. O cartão deu pau lá, né? E quanto ao meu setor de trabalho, assim, eu não me acho aquela pessoa organizada, sabe? Eu vou todos os dias catando milho ali, fazendo as prioridades. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de escrever, que eu tenho que fazer naquele dia. Eu tenho um grupo de eu comigo mesma. Então eu vou lá, coloco eu, já aparece o meu grupinho. Quem é organizado geralmente acha que não é organizado. Eu sempre digo assim que eu costumo me cobrar muito. Porque assim, eu sempre acho que eu não trabalho o suficiente, eu sempre acho que eu não me dou o suficiente, eu sempre acho que eu ainda não sou boa o suficiente. Interessante. Tanto é que a escola veio aí agora porque eu me destravei para esse lado, porque por mais que eu tenha mais de 100 diplomas e muitos cursos internacionais, eu estudei 17 anos com professores internacionais, eu tenho muita base culinária, eu tenho muita formação, muito curso, eu tenho muita experiência, muita vivência, e eu ainda me achava... Curso online, eu acho que eu tenho mais de 300 comprado. Mas assim, não tem nada que eu não compre para ver como se tem alguma coisa que eu ainda não saiba. Daí quando eu vou comprar, eu acho que aquilo tem muito, 90% eu acho Já que é sabia? uma enganação. Enganação. Então assim, eu nunca quis ser essa pessoa. Eu sempre tive medo de ser essa pessoa que vai cobrar para ensinar alguma coisa que não sabe, que não tem... gabarito para aquilo, ou que esteja ali só para ganhar dinheiro. Então isso sempre foi o meu medo, que eu nunca passasse esse sentimento, sabe? Assim, agora tu vai dar aula para ganhar dinheiro. Não, eu vou dar aula porque eu quero ajudar as pessoas. E assim, eu nunca comecei a dar aula porque eu não me achava o suficiente. Eu nunca me achava que agora eu sei o suficiente. Eu dizia, não, eu vou fazer mais essa formação, eu vou fazer mais isso, eu vou estudar mais aquilo, eu vou viajar mais, e sempre naquela sensação de falta, que ainda me falta alguma coisa. E quando eu comecei a dar aula, eu descobri que eu sou tão boa no que eu faço, que eu tenho tanta autoridade no que eu passo, e que eu perdi muito tempo de ajudar as pessoas. E assim, eu devia estar fazendo isso há muito mais tempo, eu devia estar ensinando muito mais, porque quem guarda apodrece, quem dá floresce, né? Já tem aquele ditado muito antigo. Sim. E eu sinto muito, e eu tive essa experiência agora ensinando a minha Pavlova. A Pavlova hoje é um carro-chefe da minha confeitaria.
é dos produtos que eu faturo mais dinheiro, é um dos produtos mais fáceis de fazer e que eu podia guardar para mim, porque eu não conheço em Santa Catarina onde tem alguém que faça uma pavlova original e tão boa quanto a minha. E eu me propus a ensinar e a dar todos os meus segredos. E eu vejo tanta gente, tem gente no Paraná, em Concórdia, fazendo pavlova e que está sendo tão realizada e está tão feliz e está fazendo tanta propaganda e já está fazendo dinheiro e isso me deixa tão feliz eu ter passado esse conhecimento todo para essas pessoas, que para mim o dinheiro que eu fiz no curso não supera essa felicidade, essa realização de dizer, uau, eu passei toda a minha autoridade, tudo que eu sabia, eu consegui transmitir. Porque meu medo era assim de eu não conseguir transmitir, de eu não conseguir colocar esse amor pela confeitaria dentro do coração das pessoas. Impostora, assim. Isso, eu tinha medo de ser essa impostora aí que às vezes eu vejo muito e nos cursos que eu faço. Né? Que às vezes a pessoa, essa síndrome da impostora, não é exatamente uma síndrome, mas é aquela ideia de quando a pessoa sente que ela está ali, mas tem um pensamento ali que bem oculto que ela está encenando muito bem. Sim. Que ela não sabe exatamente isso, né? Mas um ponto que pode ser um ponto benéfico para isso, se é que existe, é que a síndrome da impostora, ela só acomete as pessoas que são capacitadas, as pessoas que realmente estudam, que têm ali um conhecimento, porque aquela pessoa que não está estudando, não está se desenvolvendo, aí pode ser outra coisa, pode ser também que não está preparada realmente, né? Mas no teu caso não era isso, né? Não. E o que você diria para aquela mulher que de repente está nesse lugar? Ela sabe muito, mas quando ela vai dar o passo, ela trava. Ela quer entrar em ação, mas ela pensa, eu preciso de mais um curso, eu preciso de mais uma formação, eu preciso de mais uma mentoria. O que você diria se você pudesse olhar nos olhos assim, dessa mulher e dizer a ela? Então, eu não sei se eu não sou essa mulher ainda, né? A gente sempre será. Sempre será e sempre se cobra. Dentro daquilo que a gente passa, né? Hoje eu tenho a convicção de que eu tenho que começar com o que eu tenho e com as armas que eu tenho, com o local que eu tenho, porque eu sempre esperei ter a formação certa, a coragem, o dinheiro, o local perfeito, a roupa perfeita, o visual perfeito, o corpo perfeito. Então, assim, eu sempre esperei para ter tudo perfeito. E o perfeito não existe. Então, assim, a gente tem que começar. Depois as coisas vão acontecendo. O importante é começar com o que a gente tem. Começa, depois melhora. Então, assim, eu comecei. E agora eu vou melhorar. Que legal, porque a falta sempre haverá. A gente sempre vai ter alguma coisa que falta. Porque é que na cabeça da gente, né? Porque assim, quando eu começo a falar com as pessoas, quando eu comecei, por exemplo, no meu curso presencial, que eu comecei a falar da minha vida, das dificuldades, do propósito que a gente tem que ter, no amor que a gente tem que colocar naquilo ali, as pessoas ficam, uau, que mulherão, né? Que lição de vida. As pessoas saíram mais felizes com a minha história de vida, a minha trajetória, o que eu passei sobre os medos que eu vivi, sobre as incertezas que todo mundo tem, né? Se eu vier aqui dizer hoje que eu não tenho medo, eu sinto medo todos os dias, mas ele não permanece, porque ele não tem espaço na minha vida, sabe? Mas você vai mesmo com ele, eu vou com ele. O meu pensamento diário é um pensamento positivo. O medo não tem mais. Ele pode até vir, mas ele não fica. Então, assim, não vivo com medo. E, então, sou muito realizada assim dessa forma de que eu consegui transmitir para as pessoas, para os alunos e até na rede online, né, nos cursos online, eu sempre esperei ter o momento certo, o lugar certo, o cenário perfeito, e ele não existe, ele está na nossa cabeça. Então as pessoas, eu já sei tanto que o pouco que eu sei é muito para as pessoas que não sabem nada. E aí, dessa maneira que a gente tem que pensar, né? Eu vou ensinar alguém que não sabe nada. Alguém que também está descobrindo. E para quem está descobrindo, eu sei tanto que a pessoa não consegue nem absorver tanta informação que eu passo. Né? Então, a gente a gente sempre vai ter um ideal, um eu ideal. Isso. Que é um eu ideal que não é para a gente chegar lá mesmo. Ele é o que vai nos mover.
A questão é que a gente, né? A gente está sempre querendo chegar lá primeiro para daí fazer alguma coisa. Só que é um lugar que não é alcançável, esse ideal, esse lugar de perfeição. E achei muito legal você trazer isso, Elaine, porque é fazer o que você pode com o que você tem naquele momento. Isso. Óbvio que não é fazer de qualquer jeito, né? Mas é pensar, de repente eu não consigo fazer perfeito, mas eu vou fazer o meu melhor, né? Isso. E quais que são agora os próximos passos, sonhos ainda não realizados? O que vem pela frente aí? Então, nos próximos dias a gente vai inaugurar o Café Novo no hospital, né? Que é uma obra que foi feita nova, também um café todo reestruturado, novo. Na cidade de Rio do Sul, né? De Rio do Sul, fica dentro dos... Quem nos ouve aí de outros locais, né? Dentro do hospital regional, então a gente atende gente da região inteira, são 27 municípios, né? Que tem a oncologia, a hemodiálise, e a gente atende esse pessoal todo. Eu tenho uma equipe muito competente lá de atendimento, a gente está sempre lá para servir, tanto é que eu nunca fiz propaganda, eu já estou indo para o 17º ano lá no hospital, e agora a gente reformou pela 3ª vez, agora a gente está fazendo tudo novo de novo. A gente vai ter uma porta para saída, para quem quiser ir tomar um café no final de semana e não quiser entrar dentro do hospital, então tem uma entrada por dentro do hospital e uma por fora, então para quem está ali nas redondezas ou quem está em casa num domingo, quer um doce, um bolo, tomar um café, o lugar ficou muito aconchegante, muito bonito, e nos próximos dias aí a gente abre as portas lá no Café Novo. E o nosso grande sonho é realizar o nosso novo empreendimento ali, né, que é abrir a nossa casa de café, que está ficando maravilhosa, surreal, muito bonita, é uma realização pessoal muito grande. Como comentei contigo, aquilo ali foi fruto de um medo, né, muito grande, então, até porque era um grande passo que eu ia dar na minha vida. E sempre o medo me paralisava, né? O medo paralisa as pessoas e as mulheres, eu acho que mais ainda, né? Então, por a gente ser mãe, a gente ter família, a gente ter que dar conta de tudo, né? E eu acredito, assim, que uma obra daquele tamanho ali são para poucos, né? Poucos e poucas. Eu diria que, sim, poucas mulheres têm essa coragem, né? Mas eu sempre tive uma confiança muito grande em Deus, e eu sabia que o Espírito Santo que estava me guiando e que eu nunca ia ser desamparada por Ele. Então, foi sempre sobre a direção de Deus e do Espírito Santo, sobre a grande base que eu tenho, que eu vivo na minha intimidade com Ele. Ele sempre tirou esse medo. Então, hoje eu estou aí nas portas de realizar meu sonho. Quando eu me vejo lá, eu ainda não acredito, porque é tudo tão grandioso e vou empregar tanta gente, e a gente participa de momentos tão felizes na vida das pessoas, né? Que todo momento feliz, eu digo que eu estou lá, né? O nosso nome batismo, está lá. Aniversário, casamento, aniversário, formaturas, tudo a gente está lá nos melhores momentos, né? Desde chá de bebê, engravidou, no casamento, na despedida de solteiro. Então são tantos momentos que eu estou aí na vida de pessoas há 28 anos. Tenho tantos relatos assim de pessoas que fizeram todos os aniversários comigo. É muita gente, é muito cliente, que às vezes a gente acaba nem lembrando de todo mundo, mas que eu tenho um carinho muito grande por todos os clientes e todo o povo de Rio do Sul. Muita gente me pergunta: por que tu está construindo um negócio desse aqui na cidade de Rio do Sul? Tu é louca? Por que tu não foi para Balneário? Por que tu não foi para outro lugar? Eu disse: aqui é o meu lugar. Olha, eu jamais seria feliz, eu acho, em outro lugar, porque assim, aqui eu comecei a Elaine lá da sacolinha de andar a pé, a Elaine que não era ninguém, e eu me tornei a Elaine que eu sou hoje, a empresária que eu sou hoje, a mãe, a mulher, foi em Rio do Sul. E foi do povo daqui, foi dos clientes que eu tenho aqui. Por que agora que iria crescer, iria para outro lugar? Então, assim, agora eu tenho que proporcionar isso para essa cidade, sabe? Que é um lugar gostoso de ir.
um lugar calmo, um lugar arejado. E é um local onde as pessoas de fora também já vieram para esse curso, né, do Pavlova. As Pavlovas já veio gente até do Paraná. Sim, veio gente que eu fiz evento, eu fiz um casamento no Paraná e essa menina conheceu as Pavlovas lá e quando ela começou a me seguir na rede social e quando ela viu que eu ia fazer um curso, ela falou pro marido dela, ela não pensou nem 2 vezes. E ela começou um negócio do zero, começando pelas Pavlovas. E assim, eu tô tão feliz que ela tá fazendo rede social, ela está fazendo toda uma repaginação com mídia social, com as Pavlovas, da imagem dela, de marketing. Então, assim, ela começou como um negócio. E eu já me sinto muito feliz, porque foi o primeiro curso. Assim, e está dando tantos frutos que eu só vejo eles postando, me marcando, falando. A gente tem um grupo de apoio ali, de tirar dúvidas, dividir receitas novas no WhatsApp. Todos os alunos, eles têm o meu suporte ali. Agora a gente vai ficar pelo menos um ano, enquanto o grupo estiver ali, né, fortalecendo um ou outro, trocando informação, trocando ideia, esquecer uma coisa, isso não deu certo, o que pode melhorar? Aí todo mundo comenta ali, eu fiz assim, eu faço assado, aconteceu isso, será que eu fiz alguma coisa errada? Daí o outro aluno lá já fala, tu fez isso, tu deve ter feito aquilo, então assim, tá todo mundo uma comunidade tá engajado em se ajudar, e eu acho que é sobre isso, né, então é isso que me move, é isso que me faz ser essa mulher que eu sou hoje, que me dá tanta força. Ontem a gente estava aí no Risoto do Bem, né? Eu sou uma pessoa que gosto muito do beneficente. Todo lugar eu tô lá enfiada, né? Então, assim, eu estava lá e a fila do risoto da Elaine estava... Nossa, o risoto tem sempre uma fila quilométrica. Não consegui chegar. As pessoas às vezes até desistem, né? Mas muitos repetiram, assim, a gente serviu até no último momento. Todos os anos a gente aumenta, e esse ano a gente fez 60 quilos de costela na brasa. A gente aumenta muito a quantidade e essa vez deu para todo mundo, graças a Deus, e foi só sucesso. Então, gosto muito dessa área de ajudar... Retornar, né? Retornar, isso. Eu acho que isso é uma coisa muito importante minha. Eu ajudo muito sem palco, né? Eu gosto de estar sempre nos bastidores. Formei uma turma de confeiteiras agora que foram de alunas... que foi um projeto social. Esse projeto social era das Sorotimistas, e a gente ganhou o prêmio brasileiro como projeto social. Foi muito lindo, elas foram para Gramado, ganharam um troféu, foram homenageadas lá com o projeto, com as aulas. Eu dei 2 meses de aula, formei confeiteirinhas, né? Tinha 19 alunas que eram adolescentes, que nunca sabiam cozinhar, então eu fiz uma apostila para elas, dei todas as minhas melhores receitas, ensinei como fazer, como embalar, como vender, elas levavam para casa, não faltavam, era toda terça-feira, me propus há 2 meses, todas as terças-feiras eu preparava tudo, levava, passava a tarde com elas, então foi um desafio, nesse turbilhão todo que eu estou com essas obras e eventos, mas eu consegui, e a gente foi campeã brasileira nesse projeto, e eu me sinto muito feliz por isso, feliz de ter, às vezes, transformado a vida de 1 ou 2 ou 3, se eu conseguir transformar a vida de uma só, já valeu a pena, mas eu tenho certeza que elas saíram agradecidas e eu dei o meu 100%, assim, eu acho que alguma coisa eu transformei, pelo menos elas faziam um bolo para casa ou alguma coisa assim, elas aprenderam de certeza, porque eu ensinei tudo. E gosto de retornar, de retribuir a minha gratidão, ajudar as pessoas, assim, sempre que eu posso. Maravilhosa, uma pessoa extremamente iluminada, com certeza Deus colocou ela aqui também hoje no palco para inspirar muito a todos vocês. Então, Elaine, eu quero te agradecer muito pela disponibilidade de estar aqui. É muito bom receber pessoas que realmente inspiram e participam desse propósito do palco, que é inspirar mulheres a assumirem o palco de suas vidas. Então, muito obrigada, gratidão. Eu que agradeço, um beijo para todo mundo. E agora é com você, o que te move? Até o próximo episódio. Não esqueça de enviar esse podcast para uma pessoa especial que possa se inspirar com ele. Até mais.